Muito boa noite para você ligado na Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Imagens direto do Arizona. Vai começar as 200 milhas de Phoenix. Você está vendo ali a temperatura 77, ou seja, 28 graus centígrados. E já o grid de largada para você na segunda etapa da Fórmula Indy nesta temporada de 1999. A primeira etapa aconteceu em Orlando. E agora a segunda etapa em Phoenix, no Arizona. No grid de largada, nós temos na primeira fila o Greg Ray e o Mark Dismore. Momento que os carros vão saindo ali para a volta de apresentação. Na segunda fila, Scott Goodyear e Roberto Moreno. Portanto, aí o brasileiro Roberto Moreno na segunda fila, largando na quarta posição. A terceira fila tem Jeff Ward. Em quinto lugar e em sexto, o Scott Sharp. Na quarta fila, em sétimo, Don Bichler. E em oitavo, Scott Harrington. Na quinta fila, na nona posição, Thais Carlson. E o brasileiro Raul Boesio, largando na 10ª posição, o grid de largada. A sexta fila tem Roberto Guerreiro na 11ª posição. Em 12ª posição, Buzz Calkins. Em 13º, Rob Unser. Em 14º, Eliseu Salazar. 15º, Bud Lazier. 16º, John Helensworth. Em 17º, Robbie Bill. Em 18º, Ed Cheever. Na 19ª posição, Stefan Gregoire. Na 20ª posição, Sam Smith. Em 21º, Kenny Brack. Em 22º, mais um brasileiro largando na 11ª fila, o Marco Greco. Aí nós temos o Billy Bolt. Na 23ª posição, em 24º, Steve Knapp. Em 25º, John Paul Jr. Em 26º, Ann Michner. Na 27ª posição, David Hamilton. E finalmente, em 28º lugar, Jacques Lazier. São as 200 milhas de Phoenix para você aqui na Band. Você aí no carro do Mark Dismore. Nós temos 3 brasileiros nesta segunda etapa. Você agora no carro do brasileiro Raul Boesio. E vai conhecendo também aí os carros que tem a câmera a bordo, né? Os brasileiros são Roberto Moreno, Raul Boesio e Marco Greco. Agora aí o Bud Lazier, que também vai carregando uma câmera. O Smith com o carro número 99, o Sonny Smith. Os carros que possuem as câmeras são o Scott Goodyear, o Scott Sharp, o Kenny Brack, o Mark Dismore, Raul Boesio, que você acompanhou, o brasileiro Raul Boesio, o Bud Lazier e o Sam Smith. Aí o Pescar nesta volta de apresentação das 200 milhas de Phoenix. Comentarista da Band vai falar da expectativa da segunda etapa. Boa noite, Vili. Boa noite, Prieto. Boa noite, amigos. Realmente uma grande mudança para hoje na temperatura. Todos os treinos foram realizados com temperatura de 15 a 18 graus. E hoje, 10 graus a mais, um dia quente em Phoenix, o que muda totalmente o acerto do carro e muda totalmente o cenário dos favoritos da corrida. A gente começa falando também da classificação do campeonato, né? Porque a gente está na segunda etapa, já tivemos as 200 milhas em Orlando. Ed Cheever ganhou a primeira corrida, portanto tem 50 pontos, vai liderando o campeonato, né? A classificação de pilotos. Em segundo, Scott Goodyear com 40 pontos. Você está vendo ali, vai pintar já a bandeira verde e a largada. Saiu o Pescar. Aí vai começar. Bandeira verde, começa as 200 milhas de Phoenix. Você acompanhando aqui na Band. Aí na primeira volta. Saindo na frente o Dismore. O Greg Ray na segunda posição. O Scott Goodyear em terceiro. E o brasileiro Roberto Moreno consegue uma boa posição na primeira volta. Na largada em quarto lugar. O Roberto Moreno. Portanto, consegue se manter bem o Roberto Moreno na quarta posição. Ele que largou na segunda fila. Perde a primeira posição. O Polo saiu na frente. Logo na primeira volta. A posição para o Mark Dismore. Já logo na largada. O Scott Goodyear, terceira posição. E o Roberto Moreno, largando bem, consegue se manter na quarta posição. E o Roberto Moreno, que está defendendo a equipe Trucelli, que é uma equipe nova,
foi formada este ano, uma equipe pequena, foi a grande surpresa nesses treinos. Ele, com essa equipe nova, larga em 4º lugar e foi extremamente consistente em todos os treinos, sempre um dos favoritos. Veja aí, ó, Dismore na primeira posição, Ray na segunda, Goodyear em terceiro lugar, o brasileiro Roberto Moreno na 4ª posição, Scott Sharp em 5º, Jeff Ward em 6º, Bichler na 7ª posição, o Boesel em 8º lugar, Harrington em 9º, Carlson em 10º lugar. São 200 voltas no Arizona, em Phoenix. Você acompanhando a Fórmula Indy aqui na Band. E aí, faltando 196 voltas. Segue na liderança Mark Dismore. Toda a classificação aí para você acompanhar. Aí mais uma vez o Dismore na primeira posição com Greg Ray, o Goodyear. E segue ali na 4ª posição Roberto Moreno. Prieto, e uma outra surpresa nessa classificação foi o péssimo desempenho da equipe de A.J. Foyt. Tanto Kenny Brack como Billy Bolt largaram muito mal nessa prova. Eles que haviam ido até bastante bem nos treinos livres aqui durante o mês de fevereiro, largaram respectivamente na 21ª e 23ª posição. Isso para Kenny Brack, campeão do ano passado, é um desastre e realmente afetou ele bastante, até no seu humor. Ele ultimamente não tem se mostrado disponível nem para entrevistas com a imprensa. É isso aí, o Kenny Brack, o atual campeão da Fórmula Indy, ele que venceu 4 etapas no ano passado, ele que já foi campeão europeu da Fórmula 3000. Faltando 192 voltas. É só o começo para você das 200 milhas de Phoenix. Na segunda etapa desta temporada de 1999. O Greco continua ali, olha, na 22ª posição. Continua segurando também a 4ª posição o brasileiro Roberto Moreno. Vai você agora no carro do Mark Dismore, que vai na primeira posição, e você vendo ali atrás o Greg Ray. Agora carona no carro do Scott Goodyear. Scott Goodyear que está na 3ª posição e vê ali na frente o Greg Ray. E lá na primeira posição o Mark Dismore. E o Roberto Moreno brasileiro está exatamente atrás desse carro. O carro do Scott Goodyear. Veja aí a distância muito pequena do Mark Dismore. E vai chegando ali o Greg Ray. Vai chegando muito perto ali na disputa pela primeira posição. Exatamente, Prieto. E na tentativa do Greg Ray de ultrapassar ao Mark Dismore, ele perdeu o momento, a inércia do carro dele e acabou perdendo a 2ª posição para o Scott Goodyear. Com isso também o Roberto Moreno se aproximou bastante do Greg Ray. Nesta terça-feira tem Paulistão para você aqui na Band com Internacional e Corinthians ao vivo a partir das 9h30 da noite, menos para a cidade de Limeira. Segue na frente Mark Dismore, segundo de Scott Goodyear. Agora na 2ª posição, Scott Goodyear. E aí o carro do líder, Mark Dismore. E veja como vai encostando aí o carro número 4 do Scott Goodyear. Já abriu para fazer ultrapassagem. Na ponta agora, Scott Goodyear assume a liderança nas 200 milhas de Phoenix. E aí o carro de Scott Goodyear. Fazendo a ultrapassagem, Mark Dismore. Faz uma corrida agressiva no início, o Scott Goodyear. Faltando 185 voltas para o final. Tá aí o Goodyear, Dismore, Greg Ray, Roberto Moreno na 4ª posição.
Vai segurando bem o brasileiro Roberto Moreno. São os 4 primeiros colocados, faltando 184 voltas nas 200 milhas de Phoenix. E já temos alguns retardatários, né? Ali na frente do Scott Goodyear. Esse como ele já consegue abrir uma boa distância do Mark Dismore. Olha aí, já passando por um retardatário que fica ali entre ele e o Dismore. Aproveitou o Mark Dismore também passando pelo retardatário. Scott Goodyear na primeira posição, Greg Ray em segundo, Mark Dismore na terceira posição. Veja aí o tráfego agora, hein, Júlio? Prieto, e um detalhe interessante, esse carro prateado, vermelho e azul, que é o Ty Carlson de Indianápolis, ele que não figura entre os favoritos, teve uma excelente largada e vem ganhando posições, tanto que já ganha a posição do Mark Dismore. O balanço do Que Loucura, Feiticeira e a Tiazinha ao vivo no H. Amanhã, 8h30 da noite. Esse aí é o carro do Scott Sharp. Você acompanhou. Segue na liderança Scott Goodyear. Ainda seguido pelo Greg Ray e o Mike Dismore. E aí agora o carro de número 50 do Roberto Guerreiro. Preto, me parece que ele teve algum problema na reta oposta. Vamos procurar saber melhor, mas ele veio bastante lento, como quem teve algum ou problema mecânico ou até uma rodada, quem sabe, e estamos em bandeira amarela. É isso mesmo, a gente está vendo ali o Scott Goodyear já diminuindo o ritmo. Então temos a primeira bandeira amarela. Aí está o carro de Roberto Guerreiro, lento na pista. Algum problema então com o Roberto Guerreiro. Bandeira amarela, a primeira nas 200 milhas de Phoenix. Algum problema no carro do Roberto Guerreiro? E aí a primeira bandeira amarela. Preto, pelo que nós estamos captando na frequência. Assim mostrando como roda ali o Roberto Guerreiro. Vamos ver se a gente tem uma imagem melhor, para ver se foi tocado por alguém. Veja aí como vem na curva. E aí o Roberto Guerreiro escapando já na saída da curva, e parece que não houve toque de ninguém, Vili. Não me parece ter havido toque. E mais importante, quem conseguiu escapar por um milagre foi Raul Boesel, que vinha junto ao carro de Guerreiro. E já temos aí a relargada. Já a bandeira verde, a relargada, continua na frente o Scott Goodyear. Scott Goodyear, Greg Ray. E o Roberto Moreno atrás, o Dismore. Veja aí, Goodyear na primeira, o Rei, o Moreno ultrapassa, hein? Pega a terceira posição, agora o brasileiro Roberto Moreno começa bem nas 200 milhas de Phoenix. Raul Boesel vem na 10ª posição. Tiver em 11º. Hollandsworth em 13º. Bud Lazier em 14º. O Bill em 15º. Portanto, consegue a terceira posição o Roberto Moreno. E aí o carro do Mark Dismore. Então nós já temos o Roberto Moreno na terceira posição, com o Scott Goodyear na frente. As 200 milhas de Phoenix para você no Arizona. Já tivemos a primeira bandeira amarela, já tivemos a rodada sozinho do Roberto Guerreiro, faltando 172 voltas para o final. Aí o carro de Ed Cheever. Ed Cheever, campeão, vencedor na primeira etapa em Orlando. Ele que é um dos mais antigos, né?
O Ed Cheever é um dos pilotos mais velhos correndo na categoria e também um dos mais experientes, com passagens tanto na Fórmula 1, onde ele correu pela Alfa Romeo e pela Tyrrell, como também na Fórmula Mundial, na kart, onde ele correu por vários anos. Ed Cheever, além de piloto, é dono da equipe dele. Então ele é um daqueles pilotos que ganha 2 vezes. Não tem que dividir com ninguém, né? A gente falava aqui antes do início da corrida, da premiação. Caio Goodyear na primeira posição, Greg Ray em segundo, Roberto Moreno em terceiro lugar. A gente falava da premiação, Ed Cheever, que vencendo então a primeira etapa em Orlando, embolsou $126.900. Nesse caso, ele fica com toda a grana, né, Vili? É verdade, Preto, ele fica com tudo, porque normalmente as equipes têm contratos com os seus pilotos, onde na premiação é dividido uma parte para o piloto, uma parte para a equipe. No caso de Ed Cheever, que também é o caso do Marco Greco, como donos da equipe, não tem divisão, vai tudo para o mesmo bolso. Já não aconteceu o mesmo com o brasileiro Raul Boesel, que ficou na 5ª posição na primeira etapa em Orlando, ficou com $59.900, mas aí nesse caso para dividir com a sua equipe. O que não deixa de ser uma grande bolada, né? É verdade, não dá para reclamar. Uma primeira corrida, praticamente $60 mil. Apesar de que é apenas o aquecimento para as 500 milhas de Indianápolis, onde o prêmio supera fácil $1.200.000. Só botando o carro para correr, só na largada já está faturando uma grana, né? É verdade. O último a classificar em Indianápolis no ano passado recebeu $93 mil. Sem dúvida nenhuma, a maior premiação do automobilismo mundial. As 500 milhas de Indianápolis, que está chegando aí, hein? Aí o carro de Scott Goodyear. Continua na liderança Scott Goodyear. Continua na terceira posição o brasileiro Roberto Moreno. Aí você acompanhando aquele batalhão na frente. Olha só, Prieto, e esse carro prateado é o que nós nos referimos, é Ty Carlson. Ty Carlson acaba de ultrapassar nada menos que Greg Ray e agora se junta ao grupo dos 3 primeiros. Realmente, me parece que ele está assumindo, inclusive, a 2ª posição. É uma surpresa, você pode ver que é um carro que não tem nada pintado. Ele, no meio dessas feras, parece até um retardatário, mas não é. Ele está realmente aí e está brigando pelo 2º lugar. Então fica ali entre o Greg Ray e o Roberto Moreno, né? Nesse primeiro pelotão com o Scott Goodyear na frente. Com o Scott Goodyear na liderança, e aí vai pintar mais uma bandeira amarela. Rod Unser. Rod Unser foi pro muro. Ele estava ali junto do Kenny Brack, ele que é primo do Al Unser Jr., que corre pela Fórmula Mundial e vai saindo rapidinho do carro ali, preocupado com o incêndio. Rob Unser. Segunda bandeira amarela, vai atravessando ali a roda do carro do Rob Unser. E mais uma vez a bandeira amarela nas 200 milhas de Phoenix. Olha onde é que vai parar ali a roda do carro. Ele está assustado, né? É uma cena engraçada. Ele está com o macacão pegando fogo, por isso que ele se esfregava com as costas junto ao muro. Ele realmente, como ele estava sentado, provavelmente se rompeu algum duto de combustível ou do tanque, e o macacão dele estava pegando fogo. Então ele não teve outra saída a não ser encostar as costas no muro e procurar apagar o fogo. Principalmente nessa categoria, onde os carros correm com metanol, a chama não é visível, Preto. Então realmente a gente acaba vendo esses comportamentos, às vezes, estranhos dos pilotos. É verdade, metanol, combustível do carro, quando pega fogo, até chegar a equipe de resgate e até o corpo de bombeiro não consegue ver o fogo, principalmente quando é no piloto, né? Exatamente. O macacão do piloto. Portanto, a segunda bandeira amarela no Grande Prêmio de Phoenix, às 200 milhas. Vamos ver aí o lance mais uma vez. Como vai para o muro ali o Rob Unser. E foi isso mesmo, né, Vili? Foi num toque ali com o carro do Kenny Brack. Ele acompanhava o Kenny Brack na tentativa de ultrapassagem, ficaram lado a lado. O Kenny Brack, me parece que não deu para ver exatamente quem vinha na trajetória correta, mas realmente
Continua a má fase aí para Kenny Brack, que logo no início da corrida, ele que é um piloto chegador, ele que é um piloto acostumado a levar o carro até o fim, já acaba se envolvendo no acidente e muito provavelmente isso acaba prejudicando aí ao carro. A gente, um toque desse a essa velocidade raramente não deixa um defeito mecânico no alinhamento do carro na pista. Bom, e nessa aí, Vili, o Scott Goodyear, que é o líder, aproveitou para fazer o pit stop. Está fazendo aí o pit stop também o Steve Knapp, que é o carro número 35. Ele aproveitou para trocar os pneus. Abastece também. Esse aí é o Tyce Carlson, com o carro número 20. Enfim, vai parando todo mundo agora para aproveitar e abastecer o seu carro, né? Preto, e um péssimo pit stop da equipe de Tyce Carlson. Justamente quando a câmera voltou para ele, ele já estava parado, o carro estava no chão já. E ele ainda nem não esboçava o menor sinal de querer sair do box. Realmente coisa de equipe pequena. Vamos ver nessa volta agora como é que está o Roberto Moreno, que ele vinha ali entre a terceira e quarta posição. Vamos ver agora na relargada onde é que vai ficar o brasileiro melhor colocado até aqui, o Roberto Moreno. Portanto, a segunda bandeira amarela nas 200 milhas de Phoenix. E aí o líder vai seguindo tranquilo ali, o Scott Goodyear, até porque foi uma boa para ele dar uma paradinha. A gente pode chamar ainda no começo da corrida para troca de pneus. Na batida do Kenny Brack. Olha ali, ó. Do lado o Kenny Brack, do outro o Rob Unser. Por dentro ali o Kenny Brack, que segue, olha. Fica o Kenny Brack e do lado de fora vai para o muro o Rob Unser. E por isso tem que parar também o Kenny Brack para troca de pneus, né, Vili? Até chama a atenção aqui o Vitor, porque está com um selo nos pneus dianteiros. O Kenny Brack, quer dizer, ele parou para fazer a troca de pneu. Primeira posição, Greg Ray. Em segundo, Moreno. Em terceiro lugar, Ed Cheever. Na quarta posição, e o Mark Dismore em quinto lugar. Portanto, os 5 primeiros com bandeira amarela nas 200 milhas de Phoenix. Mas eu estava dizendo, do Raul Boesio, todo mundo torcendo e acreditando que ele venceria na primeira etapa, né, Vili? É verdade, realmente o Raul tinha tudo para vencer a prova na Disney em Orlando, mas realmente, segundo o dono da equipe, o Dennis McCormack, me informou depois, ele teve um problema no pescador de combustível. O pescador é aquela mangueirinha que está dentro do tanque e que suga o combustível, leva para o motor, e esse pescador acabou não pescando os últimos galões de combustível e deixou o Raul Boesio a pé com uma vitória praticamente certa. Então, Vili, eu volto no assunto da premiação. Se no contrato dele que ele tem que dividir 50% com a equipe, ele faturou $60 mil. Com o erro da equipe, eu pagaria só $10 mil para a equipe. Eu acho que você está certo. Agora, você já pensou se ele desse uma batida, o que ele teria que fazer? O dono da equipe estaria cobrando ele. É verdade. Saiu pescar a relargada nas 200 milhas de Phoenix, seguindo na frente com o Scott Goodyear. E na terceira posição, o brasileiro Roberto Moreno. Já a velocidade bem embaixo nas 200 milhas de Phoenix. E mais um acidente. Terceira bandeira amarela, Kenny Brack e o Steve Knapp. O Kenny Brack, hein, já se envolveu no acidente com o Rob Unser. Não deu tempo nem de uma volta na relargada. Tá aí o carro e o piloto Kenny Brack. E final de corrida para esses dois pilotos, né? Kenny Brack e Steve Knapp batendo na curva de número 1, né? E um acidente muito forte, Preto. Você vê que o carro do Kenny Brack está totalmente destruído, não tem mais uma roda no lugar. E também, até agora, o Steve Knapp não esboçou, agora sim ele esboça realmente o movimento, parece que está tudo bem com ele. Mas realmente, quando o piloto demora a descer do carro assim, é que realmente o impacto foi muito forte e ele ainda está tonto sentado dentro do carro. E é impressionante a segurança desses carros, né, Vili? Eu até acompanhei você na primeira etapa falando que o piloto perde um pouco da visibilidade, né? Da maneira como ele fica no cockpit do carro. Mas a segurança é uma coisa impressionante, né? É verdade. Eles, com o intuito de proteger mais a cabeça do piloto, eles criaram uma série de proteções laterais acolchoadas, visando a proteger a cabeça do piloto num caso de um acidente e até para
proteger o pescoço no impacto, e olha, Raul Boesel com problemas. Problema, e parece no bico do carro ali, né, Júlio? Do lado direito, olha ali, ó. Ué, ele faz aí a parada no box, vai voltar o Raul Boesel. Parece ali que tem problemas ainda no bico do carro dele. O bico não foi consertado e a razão para isso deve ser que ele pretende voltar para que ele não perca uma volta em relação aos líderes. Então ele vai fazer esse conserto do carro à prestação. Ele dá uma volta rápido, entra no box, conserta o que dá para consertar e quando o chefe da equipe vê o carro madrinha se aproximando, ele dá a ordem ao Raul para que ele saia novamente, complete a volta e dessa forma não perca uma volta em relação aos líderes. Então, não perdendo essa volta, ele pode parar mais uma, duas, três vezes, enfim, enquanto tiver a bandeira amarela no circuito, né? Enquanto tiver a bandeira... Dá ali o bico do carro. Então faz aí o segundo pit stop e vai fazer a troca. Agora a equipe do piloto brasileiro Raul Boesel. Veja ali, já está demorando demais. Trabalho para a saída do bico do Raul Boesel. E não dá tempo de colocar, ele sai sem o bico para voltar para a pista, viu? Exatamente, Prieto. Inclusive, nós pudemos ouvir na frequência do rádio o chefe de equipe dando ordem para ele, para que ele saia e dê uma volta na pista sem o bico. Coisa que ele pode fazer desde que ele não abuse muito. Agora, um detalhe interessante, Prieto, é que esse bico não está pintado. O que deixa transparecer que esse bico não foi preparado, não foi acertado para o carro. Vamos ver se eles conseguem colocar esse bico de maneira rápida, porque o fato de não estar pintado é um claro indício de que esse bico não estava preparado para essa eventualidade. Portanto, pode ter muito trabalho ainda a equipe do Raul Boesel para botar aquele bico no carro. Veja aí, é exatamente isso. Ele volta, agora é a terceira parada, né? Terceira parada do Raul Boesel com problema no bico do seu carro. Veja aí todo o esforço agora da equipe. E para a sorte do Boesel, continua com bandeira amarela no circuito, até porque foi uma batida muito forte do Kenny Brack com o Steve Knapp e também o Boesel, né? Por isso ele está tentando trocar o bico do carro e não consegue. O Raul, de alguma maneira, deve ter se envolvido naquela batida, ou foi, ele acabou batendo num dos carros, ou ele acabou sendo atingido por alguma das peças que voou naquela batida, de repente atingiu um pneu, alguma coisa. Realmente só no replay nós vamos saber, mas mais uma volta sem bico aí para Raul Boesel. Continua segurando o carro, o Raul Boesel não pode forçar muito não sem um bico, perde a estabilidade do carro. Ó, vamos ver a batida. Vai chegando, passando ali o lado, o Steve Knapp teve que voltar o Kenny Brack. Dava a impressão que ele passava com uma certa facilidade pelo Steve Knapp. E uma coisa inexplicável como ele cai pelo lado direito com o carro, a imagem por cima, e ali passando, olha ali, lá na frente, colado ao muro, toda a perícia de Raul Boesel para não se envolver nessa batida entre Kenny Brack e Steve Knapp. Prieto, mas se nós falamos aí da perícia de Raul, nós não podemos dizer o mesmo de Kenny Brack nesse evento. Pelo barulho, a gente ouve claramente que ele errou a engatada de marcha. Quando ele foi para a quinta marcha, acabou entrando a terceira marcha. O carro dá aquele barulho do motor dando que nem um grito, assim, que claramente entrou uma marcha errada, quando ele, na relargada, vinha se preparando para pôr a quinta marcha. Então, nessa explicação do Willy Hermann, a gente entende o seguinte, ele vai passando pelo Steve Knapp, engata uma marcha errada, o carro reduz, perde potência e vem atrás o Raul Boesel, então é essa a explicação para perder o bico, o carro do Raul Boesel. Exatamente, ele provavelmente naquele engate errado do Kenny Brack, o carro perdeu muito da sua velocidade e ele deve ter sido atingido pelo Raul Boesel. Está aí a razão dele estar precisando trocar o bico, que parece que os mecânicos finalmente acertaram. Só que são 8 parafusos, então no mínimo mais uma paradinha. Portanto, a equipe do Raul Boesel vai fazendo o trabalho no bico desse carro. E como você já disse, Vini, se botou só 4 parafusos, aí tem mais 4, ele vai ter que parar mais uma vez para dar firmeza no bico do carro. Isso é que a gente pode chamar de trabalho, né? Do Raul Boesel com a sua equipe. É verdade. E uma outra coisa, e olha, já voltando para o box de novo. E uma outra coisa, Pedro, imagina como isso psicologicamente afeta o piloto.
Você imagina que o piloto tem que trabalhar com 100% de concentração sentado no carro. Um incidente desse, se vai e volta para o boxe, a adrenalina sobe, desce. Realmente, para a concentração do piloto, isso é terrível. E vamos explicar para o amigo ligado na Rede Bandeirantes mais uma vez o porquê que o Boésio, ao invés de fazer o pit stop e definitivamente consertar o bico desse carro, fazer a troca de pneus, reabastecimento, por que ele vai fazendo isso em prestações? É que tem a bandeira amarela no circuito e ele, para não perder a volta, ou seja, vamos supor que esteja na 20ª volta, para ele não perder a volta com relação ao líder da corrida, que no caso é o Scott Goodyear, ele vai parando volta por volta para acompanhar exatamente o número de voltas do líder, que é o Scott Goodyear, para fazer o trabalho. E mais uma vez ele vai para o boxe. E a gente acompanha aí agora. Vou deixar até para você ouvir o ruído do motor do Kenny Brack. Vamos ouvir. Exatamente aquilo que o Vili chamava a atenção. Ele acabou engatando uma marcha errada, se enrolou com Steve Knapp e pegou também o Raul Boésio. E agora a câmera colocada no carro do Raul Boésio. Ali na frente o Kenny Brack tocou. E passou peça ali na cabeça do Raul Boésio. Muito em cima do carro do Raul Boésio. Ele diminui a velocidade, passa ali ao lado do muro, fica com uma câmera no seu capacete toda molhada e consegue se sair bem o brasileiro. Realmente o Raul teve muita sorte nesse acidente, apesar de todo esse contratempo com o bico, ele evitou o choque com o muro e evitou até um dano maior no carro, porque realmente você imagina que naquele momento, quando eles estão engatando a 5ª marcha, eles estão a uns 220, 230 por hora. No momento em que ele, em vez de engatar a 5ª, entra uma 3ª, é como se o carro freasse, o carro cai para uns 160 por hora. São 60, 70 quilômetros a menos. Não dá tempo de reação nenhuma. E aí não teve como sair, né? O Raul Boésio foi aquele toque na traseira do Kenny Brack e, consequentemente, jogando ele para cima do Steve Knapp. Agora, consequentemente não, porque certamente já tinha perdido o controle do carro, né? Uma vez que você engata a marcha errada, ele já perde o controle do carro, que saiu para o lado direito e tirou também da corrida o Steve Knapp e quase que leva o brasileiro Raul Boésio. Portanto, bandeira amarela nas 200 milhas de Phoenix. E a gente aproveita e abre um espaço para o plantão de jornalismo do Jornal da Band. Vamos com informações, nós já voltamos com as 200 milhas de Phoenix. O plantão do Jornal da Band informa. O presidente do Paraguai, Raul Cubas, acaba de renunciar. Cubas enfrentava um processo de impeachment. No momento, novas informações com o plantão do Jornal da Band, com a saída do presidente do Paraguai, Raul Cubas. Sofria lá o processo de impeachment. E você agora aí no carro do brasileiro Raul Boésio. Vai fazendo uma boa corrida o Boésio e por muita sorte e perícia escapou daquele acidente envolvendo o Kenny Brack e o Steve Knapp. Scott Goodyear em primeiro lugar, Greg Ray em segundo, Roberto Moreno na 3ª posição, Ed Cheever em 4º lugar e Mark Dismore na 5ª posição. Portanto, aí o carro de Scott Goodyear, que vai na 1ª posição. Repetindo, Greg Ray em segundo lugar, em terceiro, Roberto Moreno, em 4º, o Ed Cheever, que ganhou a primeira etapa, e em 5º, Mark Dismore. E ainda a bandeira amarela no circuito de Phoenix, com temperatura de 28 graus no Arizona. Passou o Scott Goodyear e o Kenny Brack já fora da corrida. Kenny Brack, sueco, campeão da temporada passada, vencendo 4 etapas. E aí o carro de Raul Boésio, com um bico novo. Parece que agora tudo certo com o Raul Boésio, que teve que fazer 44 pit stops só para trocar o bico do carro. E já já vai pintar a bandeira verde, a relargada nas 200 milhas de Phoenix, no Arizona. O autódromo foi inaugurado em 1964, tem capacidade para 72.500 espectadores. A primeira etapa em Orlando.
no autódromo com capacidade para 43 mil espectadores. E esse aí, 72.500. E um bom público, né? Você passando aí nessa imagem, acompanhando ali as arquibancadas. Essas arquibancadas principais da reta dos boxes está com um bom público. As arquibancadas da reta oposta já estão vazias e não são nem abertas para esse tipo de corrida. São arquibancadas que são usadas apenas pelas provas da NASCAR, da Stock Car americana, que realmente são a grande coqueluche nos Estados Unidos. Sexta-feira, 00:30, tem NBA para você aqui na Band com Orlando Magic e Chicago Bulls. Um jogo imperdível da NBA na próxima sexta-feira. Tá saindo ali o Pescar. Vai pintando a bandeira verde e a relargada. Aí está. Recomeça as 200 milhas de Phoenix. Com Scott Goodyear na liderança, seguido de Greg Ray, Roberto Moreno, Ed Cheever e Mark Dismore. São as primeiras 5 posições em Phoenix. Vai fazer uma boa corrida Scott Goodyear. Segue bem também na terceira posição o brasileiro Roberto Moreno. Veja ali a parte suja na pista. O carro já passa com uma boa aderência. Depois da bandeira amarela, da batida de Kenny Brack com Steve Knapp envolvendo também o Raul Boès. Aí Scott Goodyear em primeiro lugar. Veja aí Dismore na quinta posição, Lazier na sexta posição, exatamente o carro do Bud Lazier. Esse que você acompanha agora. Vai na sexta posição e vê lá na frente o carro de Mark Dismore, o quinto colocado. O Bud Lazier é outra dessas raposas da Fórmula Indy. Ele, junto com o Ed Cheever, é um daqueles pilotos que tem aquela experiência que realmente ele não se preocupa nada com a classificação e ele gosta de vir lá de trás, largar lá entre 15º e 18º, só que na corrida, em ritmo de corrida, eles são terríveis. Ele realmente sabe conservar o equipamento. E você vê, com 60 voltas que nós percorremos até agora, ele já vem aí encostado na turma da frente. Aí você no carro de Scott Goodyear, e não consegue abrir muita distância do segundo colocado, o Greg Ray. E esse sim dá uma distância do brasileiro Roberto Moreno. Em quarto lugar, Ed Cheever. Em sexto, Mark Dismore. Bud Lazier na sexta posição, Hamilton em sétimo, Sonny Smith em oitavo, Scott Sharp vem na nona posição, Carlson em décimo, Bichler em 11º, Guerreiro na 12ª, Ward em 13º. Olha a confusão ali, ó. O Bill em 14º, Bolt em 15º lugar. E aí o Raul Boésio na 17ª posição. E este carro prateado e vermelho é Thais Carson de novo, que teve uma péssima parada de boxe, caiu de segundo para 15º e agora tenta recuperar, realmente está exigindo ao máximo, já volta aí para os 10 primeiros, mas realmente vem fazendo uma grande corrida, mas vem abusando tudo que pode mais um pouco. Faltando 135, agora 134 voltas para o final das 200 milhas de Phoenix. E aí mais uma bandeira amarela. Com Thais Carlson. O carro de Thais Carlson. O carro número 20. Bate, portanto, agora Thais Carlson. Numa batida forte também. Preto, e me parece que ele teve um problema mecânico antes da batida. Quando ele entra na curva, o carro dele já está soltando fumaça atrás, provavelmente já vazando o óleo foi para as rodas traseiras segurar. E você pode ver que o Thais Carlson tem tudo menos físico de piloto. É verdade. Veja ali o Thais Carlson. Começou a fumar o carro de número 20. Aí ele derrama o óleo na pista. Pegou exatamente a roda traseira do carro do Thais Carlson. Olha ali, ó. Aí ele fumando. Vai chegando na curva, derramando óleo. Olha o fogo que sai ali embaixo. Já queimando o óleo. Perde a aderência à parte traseira do carro. E ele vai direto para o muro. Outra imagem para você ver. Olha ali, ó. Fumou, perdeu a aderência com o óleo na pista. E a bandeira amarela nas 200 milhas de Phoenix. Mais uma vez parada a prova com o Scott Goodyear na primeira posição. E aí o físico que estava dizendo o corpo do piloto Thais Carlson. Bem pesado para o carro, né?
É verdade, realmente o motorzinho dele de 700 HP carrega aí uns 20 quilos a mais do que a maioria dos outros pilotos. E provavelmente uns 40 quilos a mais que o nosso querido Roberto Moreno, que é o peso-pena aí da categoria, né? Terceiro lugar. Ele estava na prova de Orlando, lá na Disney, a pé, conversando com as equipes. E ele conheceu a equipe Trucelli, que é uma equipe nova do Colorado, de Colorado Springs, que tinha um piloto que não tinha a menor intimidade com o carro. A equipe acabou contratando o Roberto Moreno como um técnico para esse novo piloto. E aí, quando ele viu as qualidades do Roberto, eles acabaram decidindo e acabaram fechando o contrato com o Roberto Moreno para as próximas corridas. Volta pintando aí a bandeira verde. A relargada nas 200 milhas de Phoenix. Com o Scott Goodyear na ponta, seguido de Greg Ray e Roberto Moreno na terceira posição. Parece que teve uma alteração ali, Vili. Uma alteração nesta relargada. Exatamente, Prieto. Ed Cheever se reaproveitou muito bem da largada e acabou passando o Roberto Moreno justamente na bandeira verde. Ele, como ele veio mais lançado, mais embalado, ele acabou aproveitando e passou o Roberto e já abriu. O Ed Cheever, nesse momento, tem o melhor carro na pista e faz a volta mais rápida. Então nós temos Scott Goodyear na primeira posição, seguido de Greg Ray e Ed Cheever em terceiro lugar, ele passando pelo brasileiro Roberto Moreno. Aí está. E aí o carro de Roberto Moreno, os 4 primeiros colocados. E agora você no carro de Scott Goodyear, na primeira posição nas 200 milhas de Phoenix. Corrida que já não tem Kenny Brack. Batendo com Steve Knapp, Robbie Unser também fora. Esses 3 pilotos já fora das 200 milhas de Phoenix. Aí você continua acompanhando o carro de Scott Goodyear. E é na imagem de cima, veja aí, Goodyear em primeiro, Ray em segundo, Cheever passando o Roberto Moreno. Portanto, essa troca de posições ali do terceiro e quarto lugares. 120 voltas. Faltando 120 voltas para o final. E agora, você no carro número 30 do Raul Boesio. Aí o brasileiro Raul Boesio. A partir do dia 3, Mundial de Futebol Sub-20, direto da Nigéria, você acompanhando, cobertura total aqui na Band, a seleção brasileira, estreando contra a Espanha no dia 5. Você vai acompanhar tudo aqui na Band, o Mundial de Futebol Sub-20. Aí a distância do Raul Boesio, acompanhando a ultrapassagem lá na frente. Scott Goodyear vai liderando com Greg Ray, Ed Cheever e o Roberto Moreno na quarta posição. Aí tenta a ultrapassagem agora o Raul Boesio. O Raul Boesio que vem tentando se manter no ritmo rápido e parece que o carro dele realmente não sofreu nenhum problema nessa troca do bico. E o motivo porque ele vem apertando o ritmo é porque ele está perdendo gradativamente terreno e corre o risco de perder uma volta para os líderes. Ele que fez todo aquele esforço na hora de trocar o bico, não pode perder essa volta na pista agora. Eu falava dos pilotos já fora e me esqueci do Thais Carlson, né? Que na volta de número 67 acabou estourando o motor e indo para o muro. Veja ali o Roberto Moreno. E quem aperta o Moreno agora nesse momento é Bud Lazier. Bud Lazier é outro desses pilotos que veio lá de trás e agora já está em quinto lugar e tem carro para ir para cima de Roberto Moreno. Esse aí é o carro de Bud Lazier. Bud Lazier atrás de Roberto Moreno. Aí o Scott Goodyear. O líder da prova até aqui fazendo uma boa corrida, Scott Goodyear. Ele que em Orlando terminou em terceiro lugar atrás do Scott Sharp e do Ed Cheever. O Scott Sharp nessa segunda etapa não está indo muito bem, está lá atrás do Scott Sharp. E os 3 primeiros colocados na corrida de Orlando, nós temos o Ed Cheever, que vai até agora na terceira posição, e o Goodyear em primeiro lugar. Vai na ponta o Scott Goodyear. Aí você acompanhando, passando o Scott Goodyear. Atrás dele, Greg Ray.
Amor e Sangue, filme inédito no Cineband. Amanhã, após o H. Aí o carro de Ed Cheever. Na frente do Roberto Moreno. E agora essa carona aí com o carro de Scott Sharp. Scott Sharp que junto com o Mark Dismore da equipe Kelly. E aí você justamente pode ver a velocidade, a rotação do motor e a pressão dele, o quanto ele está acelerando no pedal do acelerador, essa barra verde. Mas a equipe Kelly, que sem dúvida nenhuma é uma das mais ricas da Fórmula Indy, tem decepcionado até aqui. Ela tem conseguido até um bom desempenho nos testes, mas em corrida nem o Scott Sharp nem o Mark Dismore têm conseguido um desempenho constante. Eles alternam trechos de corrida de voltas rápidas, mas os carros da equipe Kelly têm sofrido de um desgaste prematuro de pneus. E isso tira eles totalmente da briga. Você continua aí no carro do Scott Sharp. Segue na liderança Scott Goodyear. Aí o carro de Scott Goodyear. Ali atrás o Greg Ray, Ed Cheever e depois Roberto Moreno. Nesta segunda etapa da Indy Racing League, que a gente não tem o outro brasileiro, o Walter Salles. O Walter Salles acabou não conseguindo patrocínio para essa prova. Ele que ainda negocia com várias equipes e deve estar de volta para a corrida de Charlotte, para as corridas seguintes em Anápolis. Ele não conseguiu ainda montar o pacote dele, o que não é nenhuma admiração, tendo em vista a situação que nós estamos vivendo. E olha, Prieto, o Raul Boesel acaba de perder a posição dele, a volta dele para o Scott Goodyear. E mais uma batida. Mais uma batida. Era o Ed Cheever que você via colocando uma volta, né? No Raul Boesel. E agora a quinta bandeira amarela com John Paul Jr. e o Greg Ray. O Greg Ray que ia na segunda posição atrás do Scott Goodyear. Portanto, aí a batida de John Paul e Greg Ray na volta de número 95. Aí o carro da direita de Greg Ray e o John Paul. A preocupação ali, olha, dos bombeiros para tirar o John Paul. A preocupação com aquilo que já explicava o Willy Hermann, né? Do fogo, do combustível, metanol, ele sai legal, o John Paul. E já vai saindo do carro também o Greg Ray. E mais uma vez a bandeira amarela, tá aí o Greg Ray. E realmente um acidente estranho, Prieto. O Greg Ray vinha numa velocidade muito alta e parece que não viu o carro do John Paul Jr. E o John Paul Jr. não estava numa linha muito baixa que não desse passagem ao Greg Ray. Realmente muito estranha a condição. Quem sabe no replay vamos conseguir ver melhor o que aconteceu. Bom, e a gente se baseando na colocação até antes da batida com Scott Goodyear, o Greg Ray, Ed Cheever e Roberto Moreno, então o Roberto Moreno deve conseguir uma posição com a saída do Greg Ray. Então fica legal para o brasileiro Roberto Moreno. Agora vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer durante essa bandeira amarela. Vai carregando um pelotão o Scott Goodyear. Me parece que quem passa ali é o Raul Boesel do lado de fora, né? Ainda na pista o Raul Boesel, é isso mesmo, né? O carro azul, o Boesel que continua na pista. Exatamente. O Raul Boesel, como ele naquelas paradas para consertar o bico, ele acabou reabastecendo muito mais tarde do que os outros carros. Ele é um dos carros que, dependendo do número de voltas em bandeira amarela, poderá ter chance de terminar essa prova com apenas mais uma parada de boxe. Enquanto que todos os outros que estão parando agora também vão ter que parar mais uma vez. Então, de novo, repete-se a história de Orlando, Raul Boesel na Berlinda com o combustível. Será que dá ou será que não dá? Vamos ver se o pescador dessa vez trabalha direito. Tomara que ele tenha mais sorte, né? Agora em Phoenix, no Arizona. Foi uma grande infelicidade da equipe, né? O problema com o pescador no carro, no tanque, né? Do carro do Raul Boesel. E ele tinha praticamente a corrida nas mãos na primeira etapa. Você está acompanhando aí o carro de Raul Boesel, o carro número 30. Vai atrás do Pescar o Scott Goodyear.
ia liderando a corrida, sai para o pit stop, vai para o boxe. E a gente vai acompanhando aí o Raul Boesio, aguardando a volta. Veja ali os carros do lado direito, fazendo o trabalho de limpeza da pista. E aí o carro de Scott Goodyear, já saindo do boxe, voltando para a pista, o Scott Goodyear com seu carro de número 4. Preto, e agora nós realmente vamos precisar aí dos caracteres, porque com essa parada de boxe não se sabe mais nada. Vamos lembrar que o Raul Boesel havia perdido uma volta para os líderes justamente no momento daquela batida. Ele não parando agora, ele recuperou aquela volta, mas mesmo fisicamente estando atrás do carro madrinha, ele não deve ser o primeiro colocado na prova. Aí o carro de Scott Goodyear. Vamos ver então na relargada. Deve ter toda uma alteração. E aí o replay, né? Com o carro do Raul Boesio, veja o acidente lá na frente. E mais uma vez uma peça, uma parte do carro passando muito perto da cabeça do Raul Boesio. Veja aí, por outro ângulo agora, um acidente. E aí está. Preto, me parece que o John Paul Jr. foi para a parte suja da pista, até para facilitar a ultrapassagem dos líderes da prova, e aí acabou na parte suja andando mais lento e foi colhido sem nenhuma razão por Greg Ray. Greg Ray ou acabou tendo o John Paul Jr. num ângulo que ele não conseguiu vê-lo, visto que ele anda tão afundado dentro do carro, ou realmente até um problema, uma falha de concentração do Greg Ray, que colheu o John Paul Jr. por trás, ele, coitado, que vinha abrindo até para deixar os outros passar. Veja aí mais uma vez. Ali na frente, olha lá, o lado da pista suja e como chega junto o Greg Ray, enchendo a traseira ali, pegando meio de lado, meio atrás do carro de John Paul Jr. Os dois para o muro. E aí o carro do John Paul. E você vê claramente que o John Paul Jr. vinha no meio da pista. Havia tanto espaço que o Ed Cheever e o Roberto Moreno passaram por baixo sem problema nenhum. Realmente nessa o Greg Ray acabou dando uma bobeada. E quase que envolve mais uma vez o Raul Boesio, né? Nesse acidente. Os primeiros esperando agora a bandeira verde. Quer dizer que perde então o primeiro lugar o Scott Goodyear. É uma mudança radical, né? Daqui para frente, as 200 milhas de Phoenix. Na realidade, o Ed Cheever realmente ganhou a posição do Scott Goodyear no box, onde ele fez uma troca melhor que a equipe Panther de Scott Goodyear. Já Billy Bolt e John Hollandsworth estão em primeiro e segundo porque não pararam para reabastecer. Então esses estão aí realmente por uma coincidência, vão ter que parar para frente e a corrida vai voltar para o normal. Aí o carro do Scott Goodyear e mais uma vez mostrando o acidente. Agora você vendo através da câmera colocada no carro do Scott Goodyear o acidente do John Paul com Greg Ray. E aí o novo líder das 200 milhas de Phoenix, o Billy Bolt. O número 42, esse que está passando, você acompanha agora, é o John Hollandsworth. E ali na frente, o Billy Bolt. É o novo líder em Phoenix, no Arizona. O Ed Cheever vem atrás. Aí passando o Ed Cheever na terceira posição. Bud Lazier na quarta posição. E aí a relargada. Bandeira verde. Recomeça as 200 milhas de Phoenix. No Arizona, você acompanhando aqui na Band. A segunda etapa da Indy Racing League. Com Billy Bolt na primeira posição. Seguido de John Hollandsworth. Em terceiro lugar, Ed Cheever. E na quarta posição, Bud Lazier. Perde algumas posições também o brasileiro Roberto Moreno. Veja aí, Bolt em primeiro, Hollandsworth em segundo, Cheever em terceiro, Scott Sharp na quarta posição. Scott Goodyear caiu para a quinta posição, em sexto, Bud Lazier. Roberto Moreno fica na sétima posição nesta relargada. Ele que ia bem no terceiro, né? Na terceira posição, o Roberto Moreno.
Preto, mas vale lembrar que essa 7ª posição do Moreno equivale a um 4º lugar, porque tem 3 retardatários que estão na frente dele nesse momento que não pararam para reabastecer e por isso que se encontram nessa posição. Aí está, Bolt em primeiro, Hollandsworth em segundo, Ed Cheever e em quarto, Scott Goodyear. E botando pressão ali o Scott Goodyear. Aí vem ele. A disputa com Bud Lazier. Scott Goodyear com Bud Lazier. É um pega legal. Faltando 95 voltas para o final das 200 milhas de Phoenix. Olha o Gregoire em 17º. Gregoire que tem uma esposa brasileira, né? Casado com uma brasileira, o francês Stéphane Gregoire. Aí mais uma vez Bolt em primeiro, Hollandsworth em segundo, Ed Cheever em terceiro, Bud Lazier na 4ª posição. Roberto Moreno na 7ª. E Prieto, vale a pena mostrar esse carro vermelho com aerofólio preto, é Marco Greco. Marco Greco que vem fazendo uma corrida discreta até aqui e realmente há de se entender, o Marco Greco está correndo com o carro dele do ano passado, ele não arrumou patrocínio para essa temporada e em função disso ele realmente luta aí com uma limitação financeira muito grande. Ele acabou se classificando em 24º, vem discretamente na corrida, só que vem fazendo uma corrida consistente. Nesse momento já está em 14º lugar. E há de se lembrar uma coisa, o carro dele é um carro do ano passado sem o kit de atualização para o modelo 99. Ou seja, o Marco Greco ele realmente luta aí com uma deficiência, com uma inferioridade técnica muito grande, e vale aí o espírito esportivo e até a paciência dele de levar o carro nessas condições e de se manter aí na briga. Faltando 91 voltas para o final. Segue na frente Billy Bolt. Continua na 7ª posição brasileiro Roberto Moreno. E veja como vai chegando ali o Scott Goodyear. Esse carro que passa aí, Scott Goodyear, que vinha liderando até o acidente do John Paul. Agora o carro de Bud Lazier. Aí o carro de Bud Lazier. E lá atrás o Scott Goodyear. E agora trocando. Aí você vendo o Scott Goodyear lá na frente, o Bud Lazier. Vai fazer uma boa corrida o Scott Goodyear. Depois da bandeira amarela, alguns carros entrando para os boxes para reabastecimento e troca de pneus. Por isso toda essa mudança, depois na volta, na relargada, com Billy Bolt na primeira posição, Hollandsworth em segundo, com Ed Cheever em terceiro, e aí mais uma parada. Mais uma parada. Smith. Aí o carro de Sam Smith parando para fazer a troca de pneus e o reabastecimento. Bom pit stop, bom trabalho da equipe do Sam Smith. Já está voltando para a pista. Prieto, o Sam Smith foi um daqueles pilotos que optou por não parar naquela bandeira amarela. Isso quer dizer que logo nós também vamos ver o Billy Bolt e o John Hollandsworth pararem para reabastecer, porque ele estava naquele grupo que não parou naquela última bandeira amarela. Aí o carro do Billy Bolt, número 11. Aí o Billy Bolt vai passando por alguns retardatários, faltando 112 para um total de 200 voltas. Scott Goodyear na 4ª posição, Aldo Sharp na 6ª posição, Scott Sharp. Roberto Moreno segue na 7ª posição, Hamilton em 8º, Ward em 9º, Mark Dismore na 10ª posição, Bill em 11º, o Guerreiro na 12ª posição. E esse é justamente A.J. Foyt, o dono da equipe de Kenny Brack e também de Billy Bolt, que agora vem liderando a corrida e que realmente deve estar preocupado com a parada de boxe que ele vai ter que fazer agora e em bandeira verde, hein? E veja como vai correndo legal o Billy Bolt. Passando agora pelo brasileiro Raul Boesel, o Billy Bolt. Daí o Boesel. Parece que largou na 3ª fila em Orlando. Ele que não tinha motor de classificação para aquela corrida, né? É verdade. E agora, olha, abandona Eliseu Salazar. O chileno Eliseu Salazar, que corre pela Nino Sport, vem devagarinho. Realmente
dá toda a pinta de fim de prova para ele, né? Você vê que ele não se preocupou nem em parar na frente do boxe. -1 nas 200 milhas de Phoenix. Salazar também fora, tá aí o Billy Bolt. Cheever agora na segunda posição. Lazier em terceiro. Scott Goodyear, impressionante a corrida de Scott Goodyear na quarta posição. Olha como já caiu para quinto, Hollingsworth. Já cai para quinta posição na frente do Scott Sharp. Aí o Billy Bolt. Vai tendo seus bons momentos na corrida o Billy Bolt. Mas a gente lembra mais uma vez, faltando a parada do Billy Bolt, né? É verdade, Prieto. Ele, como não parou, ele está na primeira posição e, além disso, ele é favorecido por carregar um peso menor que os seus concorrentes. Visto que ele está com o tanque vazio, ele carrega muito menos peso do que os carros que reabasteceram. Apesar de estar com os pneus gastos, mas como parece que o desgaste de pneus nessa pista não é um grave problema, ele consegue manter um ritmo muito rápido, porque, lógico, ele tem aí os seus 700 cavalinhos no motor, carregando aí uns 50 quilos de peso a menos com o tanque mais vazio. Faltando 80 voltas, agora 79 voltas para o final. Segue em primeiro lugar, na ponta, o Billy Bolt. E a explicação do Billy, com carro mais leve, com menos combustível no tanque, fica com o carro mais leve. Aí o carro de Bud Lazier. Você no carro de Bud Lazier. São as 200 milhas de Phoenix que você acompanha aqui na Band, a segunda etapa da Indy Race League em 99. E nesta terça, 9h30 da noite, tem Campeonato Paulista ao vivo para você aqui na Band, direto de Limeira, Internacional e Corinthians, menos para a cidade de Limeira. Internacional e Corinthians na segunda fase do Paulistão. Ali o carro do Bud Lazier com o Ed Cheever, bem perto do Bud Lazier. É, Prieto, o Bud realmente decidiu ir partir para cima do Ed Cheever. O Ed Cheever vinha tranquilo nessa altura da corrida, mas nesse momento o carro de Bud rende muito, 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 e ele vem se aproximando cada vez mais do Ed Cheever e com muita facilidade. Principalmente no trânsito, Prieto, me parece que o carro de Bud Lazier manobra, se conduz muito melhor. Bud Lazier, que terminou em 10º lugar em Orlando, tem 20 pontos. Na classificação de pilotos, 20 pontos o Bud Lazier. Vai encostando lá no Ed Cheever, que venceu a primeira etapa em Orlando. Aí o Bud Lazier. Veja como ele está colado, né? Está em cima. Está botando pressão. É verdade, Prieto. E está até tão próximo que é até preocupante, porque lembre-se que quando você entra no vácuo desse carro, na reta você ganha muito mais velocidade, mas você perde sustentação aerodinâmica nas curvas. Realmente o Bud começa até a assumir uma série de riscos para partir para cima, para ficar numa posição de poder ultrapassar o Ed Cheever. É uma briga legal de Bud Lazier com Ed Cheever. Boiaso na 14ª posição. E aí o Billy Bolt. Parece que vai parando o Billy Bolt. Vai perdendo a primeira posição o carro de número 11 de Billy Bolt. Correu, a gente estava explicando, com um carro mais leve, com um tanque vazio, né? Praticamente vazio. Agora sim ele aproveita para fazer a troca de pneus e o reabastecimento. Sai, portanto, da primeira posição o piloto Billy Bolt. Com isso, o Roberto Moreno deve subir ali para a 6ª posição. Começa a voltar, vamos dizer assim, começa a voltar para aquela corrida normal, né? De Scott Goodyear na frente, com o Greg Ray, que vinha lá na 2ª posição, e com o Roberto Moreno brigando ali entre a 3ª e a 4ª posição. Era essa a disputa do brasileiro Roberto Moreno, fazendo uma grande corrida em Phoenix. Já fez o pit stop o Billy Bolt, está de volta. E olha, Prieto, você pode ver que toda vez que quando o Ed Cheever pega retardatários, e o Bud Lazier também, o Bud Lazier tem uma facilidade de se aproximar do Ed Cheever. O Bud realmente, no tráfego,
tem uma aerodinâmica no carro dele que favorece mais a manobra no tráfego. Então, toda vez que ele chega no retardatário, ele tem uma chance de ultrapassar. Valeu o carro. O Roberto Moreno. Você acompanhando as 200 milhas de Phoenix. Aí o Bud Lazier. Aquela briga com o Ed Cheever. Segue aí atrás na perseguição o Bud Lazier. Aí está. Ed Cheever na primeira posição, seguido de Bud Lazier, Scott Goodyear em terceiro lugar. Exatamente, o Ed Cheever que agora se livra de mais um retardatário, mas o Bud Lazier não desiste. O Bud já vai encostar atrás do Ed Cheever de novo. Olha ali, já vai passar pelo retardatário. Olha como vai chegando o Bud Lazier na curva. Aí a passagem do Ed Cheever, que vai liderando a corrida nas 200 milhas de Phoenix. Você no carro acompanhando Ed Cheever. Um retardatário entre ele e o Bud Lazier. Continua, né, o retardatário ali no meio. E ele consegue uma distância, porque nessa briga agora do Bud Lazier com o retardatário, dá um alívio, dá um respiro para sair na frente, ganhar um espaço o Ed Cheever. É verdade, Preto. Só que essa tranquilidade só vai durar por mais algumas voltas quando o Ed Cheever pegar um novo retardatário, que aí ele também vai ter o problema do retardatário, ou seja, de pegar o ar sujo, né? E aí novamente nós vamos ter o Bud Lazier se aproximando dele. O Bud Lazier que não passa pelo retardatário e consegue um outro problema, que é exatamente o Scott Goodyear, que também vai encostando por ali. Vai ficando encaixotado. O Bud Lazier entre o retardatário, atrás do Ed Cheever e na frente do Scott Goodyear. Aí o piloto que vai na frente, Ed Cheever, que venceu as 200 milhas em Orlando na abertura do Campeonato Mundial da Fórmula Indy. Quarta-feira tem Copa do Brasil para você aqui na Band, com Santos e Goiás. Vai passando mais um retardatário. O Ed Cheever vai deixando mais um probleminha para o Bud Lazier. Vai deixando ele enroscado, o Bud Lazier com os retardatários e o Scott Goodyear, que segue atrás dele. Mas na quarta-feira, 9h30 da noite, ao vivo da Vila Belmiro, Copa do Brasil para você aqui na Band. É o jogo de volta entre Santos e Goiás na segunda fase. Veja aí, o Roberto Moreno segue na sétima posição. Atrás dele, Rob Bill em oitavo. Roberto Guerreiro na nona posição. Mark Dismore em 10º lugar. Mark Dismore começou muito bem a corrida em Phoenix. Agora na 10ª posição. E aí, Hamilton fora, Rob Unser, Steve Knapp, Kenny Brack, John Paul Jr., Greg Ray, Eliseu Salazar são os pilotos fora dessa prova de Phoenix. E aí o carro de Ed Cheever, carro número 51 de Ed Cheever, segue na primeira posição. Vai se repetindo aquilo que aconteceu na primeira etapa com Ed Cheever em primeiro. E mais atrás o Scott Goodyear, na primeira etapa, terminou em segundo lugar. Aí Ed Cheever. Vai começando bem o campeonato Ed Cheever. É verdade, ele vem fazendo uma corrida exatamente como ele gosta, exatamente dentro da estratégia dele. Ele, agora que passamos da metade da prova, ele tem o carro mais competitivo, ele realmente acabou ficando relativamente próximo do Bud Lazier. Quando ele sentiu a pressão do Bud Lazier, ele não teve dúvida. Apertou um pouco o pé da direita, abriu de novo um espaço com muito conforto. Não teve dúvida e nem trabalho, né, para passar pelos retardatários. Na verdade, todo o pepino foi sobrando para o Bud Lazier. Esse sim, e encontrando uma série de dificuldades. Segue na liderança Ed Cheever, seguido de Bud Lazier e Scott Goodyear na terceira posição. Brasileiro Roberto Moreno na 7ª posição.
E agora, Prieto, o Ed Cheever tem como retardatário na frente dele o Roberto Guerreiro. O Roberto Guerreiro nunca é um retardatário fácil de ultrapassar. Aliás, não é só o Guerreiro, mais para frente vai ter um grupo de vários carros. Realmente agora o Ed Cheever vai ter que caprichar bastante para não permitir que o Bud Lazier se aproxime novamente. E olha, já faz 3 voltas que o Cheever vem acompanhando o Guerreiro e não consegue ultrapassar. Realmente o Guerreiro não é fácil de ultrapassar, mas não está tão bom assim, né? Sem falar que ficar atrás do Guerreiro é uma grande roubada, né? É um risco, é um perigo. Piloto arrojado como o Roberto Guerreiro, que rodou lá no comecinho da corrida, mas sozinho. Ninguém atrapalhou, ele sozinho conseguiu rodar. Veja como vem aí Ed Cheever. Ed Cheever, seguido de Bud Lazier e Scott Goodyear. Olha, Preto, e você vê o que custou aquele tempo que ele perdeu atrás do Roberto Guerreiro. Entre o Ed Cheever e o Bud Lazier só tem aquele carro vermelho como retardatário. Tá aí o Ed Cheever, o retardatário. Como já tem um tráfego na frente do Ed Cheever, agora sim tem problemas para ele. Porque tem um tráfego intenso, o retardatário que vinha atrás do Ed Cheever, ou seja, entre ele e o Bud Lazier, já encostou atrás do Ed Cheever e ali a ultrapassagem. E o Bud Lazier também vai encostando na primeira posição. É, exatamente. E agora são retardatários rápidos. Nesse grupo, na frente deles, está inclusive o Roberto Moreno e John Hollingsworth, que estão aí em 6º, 7º. Opa! Ficou um carro e mais uma batida fortíssima. Mais uma batida fortíssima. Aí está, Ed Cheever e o Bud Lazier. Era o Ed Cheever na primeira posição. Só deu para ver que um carro ficou e logo depois, na curva, a batida de Ed Cheever e Bud Lazier. Aí os dois pilotos vão saindo dos seus carros. Tudo legal com eles, né? Tudo bem com Ed Cheever e com Bud Lazier, o carro da frente ali do Cheever, que ia liderando a prova, e o Raul Boesel parando mais uma vez para a troca de pneus. É, o Raul Boesel, teoricamente, teria uma chance até de ter combustível para terminar a prova. Ele realmente deve ter tido um problema de pneu, talvez até um pneu furado por espaco durante essas batidas, né? Continua parado aí. Tudo para vencer. Ele ia voltas para o final. Eu acho que a PIN... 6º, Mark Dismore na 7ª posição e o Greco em 14º. De volta na primeira posição, o Scott Goodyear. E parando, né? Aí o trabalho no carro do Scott Goodyear. É isso mesmo. Carro número 4, Scott Goodyear, fazendo mais um pit stop. E está de volta na pista. Tá aí o Scott Goodyear. Scott Goodyear, Jeff Ward, Rob Bill, Scott Hamilton. E em 5º lugar, Roberto Moreno. Que corrida do Moreno. É, Prieto, e existe um motivo para que o Scott Goodyear se deu ao luxo dessa parada de boxe. E o motivo foi o seguinte: ele estava uma volta à frente de todos os outros carros que estão na pista. Então ele pôde se dar ao luxo de parar em bandeira amarela, reabastecer, trocar o pneu e voltar reassumindo a sua primeira posição. Portanto, o veterano canadense, né, Scott Goodyear, na primeira posição. Ele teve tempo de sobra ali para parar, fazer a troca de pneus. Veja ali os selos nos pneus dianteiros. E um detalhe interessante agora, Jeff Ward, que está em 2º na prova. O Jeff Ward nasceu na Escócia e disputou durante muitos anos o campeonato mundial de motociclismo. Ele, da mesma forma como o Marco Greco, é um ex-motociclista que se converteu à Fórmula 1. 4ª posição. Em primeiro, Scott Goodyear. E ali a bandeira verde. Nova largada nas 200 milhas de Phoenix, com Scott Goodyear na frente. Jeff Ward em 2º. Rob Bill em 3º.
Scott Hamilton na quarta posição. Roberto Moreno consegue sustentar a quinta posição nessa relargada. E aí o carro de Scott Goodyear. Uma curiosidade que esse ano a gente não tem o carro número 1, né? E mais uma batida. Mais uma bandeira amarela. Roberto Guerreiro. Roberto Guerreiro rodando pela segunda vez no comecinho da corrida. Ele rodou sozinho, perdeu o controle do carro sozinho e agora está aí o carro de número 50, Roberto Guerreiro, agora fora da corrida, Willy Hammer. Roberto Guerreiro, que corre com um carro inglês G-Force com motor Infinity, aliás, um motor que vem mostrando um ótimo desempenho, vem melhorando a cada prova, está cada vez mais próximo de desempenho dos GMs Auroras. E Roberto Moreno mostrando, como sempre, que é um piloto muito veloz, mas continua um piloto ainda um tanto quanto perigoso. Mais uma vez, a segunda do dia, e essa vez o muro não perdoou, Prieto. Ainda bem que ele não envolveu ninguém tão maluco como ele, né? O Roberto Guerreiro. E a gente tem as ressalvas para os pilotos arrojados, né? Arrojado é uma coisa, mas ser doido como o Roberto Guerreiro, e a gente... Olha ali. Mas não houve absolutamente nada. Foi um erro ali no traçado do Roberto Guerreiro. Ele tentava fazer ultrapassagens, ia tentando comer dois carros de uma só vez. Acompanhe mais uma vez como ele sai ali pelo lado direito, olha só. E é aquilo que a gente falava, né, Vili? Pegou a parte mais suja da pista. Você percebe até que nessa tomada só ele saiu daquele lado da pista. Foi o único carro que saiu daquele lado onde a pista estava suja. E ficou o Roberto Guerreiro. É verdade, e mais uma vez escapa o Scott Harrington de mais um acidente. Aí o carro de Scott Harrington. Eu vi ele falava das chances de vitória do brasileiro Roberto Moreno nas 200 milhas de Phoenix. Tomara, né? Vai parando o Moreno. Carro número 33. Vamos ver o que vai fazer o Moreno. Estava na quinta posição. Trabalho de reabastecimento. Não mexe nos pneus. Continua com o mesmo grupo de pneus, só fazendo trabalho de reabastecimento. É um bom indício, Prieto. É um indício de que ele está satisfeito com o carro. Não mexeram nos pneus, não mexeram nos aerofólios, não mudaram regulagem de aerofólio, não fizeram nada. Apenas um splash and go para ter combustível suficiente para terminar a prova. E a intenção, evidentemente, é não parar mais, né? Com esse pit stop, esse splash and go, esse reabastecimento, a intenção é de não voltar mais para o box o Roberto Moreno. Bandeira verde e vai ficando um carro. Número 42, o John Hollingsworth. Hollingsworth vai ficando na relargada. Segue na frente Scott Goodyear. Aí está o Goodyear. Menos carros na pista. Agora você vê que ele sai na primeira posição e ninguém para atrapalhar, né? Ninguém para atrapalhar. Totalmente tranquilo, Goodyear. E ali o Rob Bill, com o carro número 44. Veja aí, ó. Como vai solitário. Tranquilo, Scott Goodyear. Grandes chances para ganhar a corrida. E aí o Rob Bill. O Rob Bill é outro que corre com motor Infinity Nissan e que ainda se mantém na prova, já que Roberto Guerreiro, que era o outro participante também com motor Infinity, acabou abandonando por acidente. Se acompanhando ali mais uma vez quando ficou o Rob Bill. Aliás, o John Hollingsworth, né? O John. Quase que ele provoca ali mais um acidente com dois carros. Conseguiram abrir e passar pelo Hollingsworth. Prieto, se você imaginar que um Fórmula Indy acelera de 0 a 150 em 5 segundos, 0 a 150 km por hora em 5 segundos, nessa relargada eles já estão para mais de 150 longe. De repente, um carro que deu pinta de ter quebrado a caixa de marcha, você vê que ele não consegue engatar a marcha, fica lento lá no meio, é como um obstáculo, de repente, no meio da largada. É uma frenagem realmente muito violenta. E para sorte ficou só o John Hollingsworth.
Segue na liderança Scott Goodyear. Bem acompanhado pelo Rod Bill. E continua fazendo uma grande corrida o brasileiro Roberto Moreno. A esperança do Brasil com o piloto Roberto Moreno largou na segunda fila na 4ª posição. E manteve essa média durante toda a corrida, pelo menos por enquanto, uma boa média do piloto Roberto Moreno. Que não ficou abaixo da 7ª posição até aqui, né? Durante toda a corrida não ficou abaixo da 7ª posição o Roberto Moreno. Exatamente, Preto. Sempre entre os 7 primeiros. E olha, contando com um box que não ajudou muito, porque realmente as paradas de box dele, até por ser uma equipe nova, realmente em nenhuma ele foi favorecido. Todas as paradas de box dele foram pior do que a média. Ele acabou sempre perdendo posições no box, recuperando na pista. O Moreno vem mostrando aí um belíssimo trabalho. E como eu te disse, é dos carros de ponta o único que restou além do Scott Goodyear. A gente já não pode dizer o mesmo do Raul Boesio, né? Quando se fala de sorte, né, Vili? Ele participou de um acidente. Em mais de uma batida na frente dele, foi peça voando na frente, perto da cabeça do Raul Boesio. A troca do bico, aí já não é um problema de sorte. Seria o quê, Vili? Seria incompetência da equipe, que não tinha um bico para trocar no carro do Raul Boesio. Seria muito crítico dizer incompetência, mas certamente ainda falta estrutura à equipe McCormack. A equipe McCormack vem crescendo, mas o bico, que é uma das partes mais sensíveis, mais expostas do carro, certamente deveria ter um bico pronto, acertado, já preparado para uma troca. É o essencial. Custa $17.500? Custa. Mas mesmo assim, num jogo onde nós gastamos aí 2,5 milhões para fazer uma temporada, isso é mandatório, isso aí é obrigatório, é obrigação da equipe. Realmente, por algum motivo, não sei porquê, esse bico não estava pronto. E isso realmente prejudicou o Raul, não só na sua performance na pista, mas certamente acabou até atrapalhando o equilíbrio psicológico do piloto. E o Vili acaba aliviando aí a vida dos homens que trabalham na equipe do Raul Boesio. Segue Scott Goodyear na frente. Amor e Sangue, filme inédito no Cineband. Amanhã, após o H. E olha, fazendo as contas aqui da classificação, Vili, com o Ed Cheever se envolvendo naquela batida com o Bud Lazier e o Scott Goodyear, nessa toada que vai na primeira posição, deve assumir então, vencendo a corrida, a liderança do campeonato, né? Na classificação de pilotos. E Scott Goodyear tem 40 pontos no campeonato. Se vencer, soma aí com mais 50, 90 pontos, bem à frente do Ed Cheever, que venceu a primeira etapa. Principalmente porque o Roberto Moreno, que é outro candidato aí à vitória, ele não correu na prova de Orlando, então ele não tem pontos na prova de Orlando. O Scott Sharp, que chegou em terceiro em Orlando, tem 37 pontos, vem se arrastando aí pela pista num desempenho para terminar a prova, mas não figura aí como um favorito para chegar aí entre os 3 primeiros. Jeff Ward, esse sim, está aí ainda na briga, vem aí agora no 2º lugar. Vamos ver, poderia ser uma zebra. E só complementando, o Boesio ficou na 5ª posição na primeira etapa, também não tem como pontuar hoje, porque já está fora da corrida. Então faz uma grande corrida o Scott Goodyear, vai levando muita sorte e com grande chance de se isolar, ficar legal na primeira posição na classificação dos pilotos. Daí o carro de Scott Goodyear. E a gente falava que o Roberto Moreno, durante toda a corrida, o máximo que ele foi perdendo de posições foi chegar até a 7ª posição. O Scott Goodyear a mesma coisa, né? Ele só perdeu a liderança na corrida depois de uma bandeira amarela em que o Billy Bolt, né, ficou na primeira posição, mas foi só durante 3 ou 4 voltas, porque os retardatários não paravam para fazer o pit stop, o reabastecimento, e só por isso o Scott Goodyear ficou sem a liderança. É verdade. Depois, naquele momento em que o Ed Cheever e o Bud Lazier brigavam pela liderança, e o Scott Goodyear confortavelmente em terceiro, foi comboiando os dois, não quis se envolver na briga, o que ele fez muito bem,
e ficou assistindo enquanto o Eddie Cheever e o Buddy Lazier se degladiavam. Vai fazendo uma corrida tranquila, Scott Goodyear na primeira posição. A gente vai dar mais uma paradinha na corrida. Vamos com o plantão do Jornal da Band. Em quarto, Harrington. Em quinto, o brasileiro Roberto Moreno. Em sexto, Billy Bolt. O outro brasileiro, o Greco. Ali está, na 12ª posição, o Greco. Também fazendo uma boa corrida. O outro brasileiro, já que a gente não tem mais o Raul Boesio. Você está vendo ali o Boesio, mas aí já são pilotos fora da corrida, né? Cheever, Lazier, Greg Ray, o John Paul, o Carlson, o Kenny Brack. São todos pilotos fora. Aí está. Goodyear, Ward, Bill, Robbie Bill e Harrington. Harrington na quarta posição. É uma transmissão da Band, você acompanhando as 200 milhas de Phoenix. Um grande destaque, o brasileiro Roberto Moreno na quinta posição. Ali o Roberto Moreno vai tentando passar pelo Harrington. Você acompanhando pelo carro do Rob Bill. Aí a passagem do Scott Goodyear. Aí já é o primeiro nessa prova de Phoenix. Você acompanhando mais uma vez, Roberto Moreno. Vai na quinta posição, brasileiro Roberto Moreno. E mais uma bandeira amarela vai pintar. Roberto Moreno. Exatamente, o brasileiro Roberto Moreno. Vamos ver se ele tem condições de voltar para a pista. Vai voltando, o Roberto Moreno está aí com seu carro número 33. Está de volta o Roberto Moreno. Agora vamos ver como é que vai seguir o carro dele na pista depois dessa rodada, depois de passar pela grama e conseguir voltar para a pista. Uma grande segurada, Prieto, realmente muita presença de espírito. Normalmente o piloto de oval, ele diz, quando o carro solta a traseira, não tem como escapar. Mas dessa vez, Roberto Moreno contradisse essa máxima do automobilismo. Ali o Roberto Moreno foi até o muro. Não, Moreno, um carro chegou a tocar o muro. E ele saiu, ainda bem que pro lado de dentro, né? Pro lado esquerdo, que não tem o muro, ele foi até a grama e conseguiu voltar. Vamos ver de novo. Ó, nesse muro aqui vai passar um carro muito perto, é isso mesmo. Houve um toque no muro ali quando escapou o Roberto Moreno. Que era justamente o carro de Scott Harrington. Scott Harrington vinha brigando pela posição com o Roberto Moreno. O Scott Harrington acabou raspando no muro. E o Moreno, para evitar o acidente, fugiu para o lado de dentro da pista e conseguiu segurar o carro aí realmente numa manobra radical aí para a Fórmula Indy. Agora, tocar no muro, dificilmente o carro continua na prova, né? Você sair na grama é uma coisa, como disse o Vili, parece que continua tudo bem com o Roberto Moreno. Agora, você tocar no muro é mais complicado. No eixo, além de barulho, não vai fazer nada. Agora, se soltar e for para trás para o radiador, pode causar problemas. Aí, bandeira verde. Relargada nas 200 milhas de Phoenix. Segue na liderança Scott Goodyear. E olha a confusão ali atrás neste pelotão. Olha a confusão. Atrás do Scott Goodyear, onde tem o Jeff Ward, o Rob Bill. E também o brasileiro Roberto Moreno. E a distância que toma agora o Scott Goodyear. Mais líder do que nunca agora Scott Goodyear. Jeff Ward, que parece que agora na terceira posição, né? Parece que perde a segunda posição, a gente vai conferir. Veja aí, aí o Scott Goodyear. E parece que tem um carro entre o Goodyear e o Jeff Ward. Ele que ia na segunda posição até aquela escapada do Roberto Moreno. Se acompanhando, olha, veja como realmente não tem ninguém perto do Scott Goodyear. Vai para receber a bandeira quadriculada. Vitória de Scott Goodyear nas 200 milhas de Phoenix, no Arizona. Chega em primeiro lugar Scott Goodyear. Aí na segunda posição, Jeff Ward. Jeff Ward chega na segunda posição. Consegue se isolar na classificação de pilotos. O Scott Goodyear foi segundo colocado.
na primeira etapa em Orlando e vence a corrida agora Scott Goodyear com Jeff Ward chegando em segundo lugar. E o brasileiro Roberto Moreno também deve pontuar legal. Exatamente, Prieto. E o Scott Goodyear, ele acaba tendo 90 pontos, assumindo a liderança do campeonato. E o Jeff Ward vai para segundo no campeonato, totalizando 75 pontos. Vamos ver aí se nós temos aí o resultado final, para ver também como termina Roberto Moreno. Portanto, vence a corrida o Scott Goodyear, a festa com a equipe, e o Jeff Ward chega na segunda posição. Vinha muito bem, o Roberto Moreno vai pontuar legal, né? Pontuando pela primeira vez no campeonato, o Roberto Moreno. Prieto, mais uma belíssima corrida do Scott Goodyear. E agora a próxima etapa, dia 1º de maio, em Charlotte, Carolina do Norte, o oval na terra da NASCAR, da Stock Car americana. Maravilha, você acompanhou aqui na Band as 200 milhas de Phoenix, a segunda etapa do Mundial da Fórmula Indy. A gente se encontra na próxima. Um abraço para você e até lá. Band, mais vida no ar.